dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Fábio dos Santos e eu sou professor do Centro Suzuki de Campinas. Nessa videoaula, eu vou falar sobre a diferença entre tocar de cor, tocar de memória e tocar de ouvido. Essas são várias formas que a gente explica para os nossos alunos de como a gente toca sem o auxílio de partituras ou sem o auxílio de nada visual. E eu vou falar também a respeito de como o uso dessas expressões podem gerar confusão e atrapalhar o estudante a entender o que ele tem que fazer em casa. A expressão tocar de cor é uma expressão que vem emprestada do francês. A palavra cor, na verdade, é uma corruptela do francês cœur, que quer dizer coração. Então a expressão tocar de cœur, quer dizer a expressão tocar de coração ou tocar com o coração, em português se refere a essa habilidade da gente conseguir tocar sem uma partitura ou ainda tocar transmitindo emoção. O problema de usar essa expressão, especialmente para alunos iniciantes, é que ela gera confusão. A gente não tem, na verdade, memória no coração. O coração não guarda nenhuma memória, né? Então, quando a gente usa essa expressão, fica confuso para o estudante o que exatamente ele tem que fazer. Então, nesse caso, a expressão que é melhor de usar é a expressão tocar de memória, porque ela é mais explicativa. Mesmo a expressão tocar de memória pode ser confusa. E o motivo pelo qual ela pode ser confusa é porque a gente não tem um único tipo de memória. Nós temos vários tipos de memória. E a gente tem várias formas de classificar as memórias. O aprendizado do instrumento, a gente usa todos os tipos de memória. E é um processo que é muito complexo, onde a gente mistura os sentidos, a compreensão das ideias, o processamento das informações, o reconhecimento dos estímulos vividos e que a gente vai fixar por meio da prática no curto prazo e no longo prazo. A gente pode perceber como esse processo é complexo quando a gente pensa num jantar, por exemplo, gostoso, que a gente vai lembrar os sabores, vai lembrar as pessoas, vai lembrar a experiência, vai lembrar talvez a ideia das coisas que foram faladas naquele dia. A gente vai lembrar aquela experiência de estar naquele lugar com as pessoas, além das ideias que foram faladas nesse lugar. Esse tema da memória é um tema que é muito fascinante e que a gente tem avançado muito, a comunidade científica tem avançado muito nos últimos anos. Eu mencionei os sentidos agora há pouco e é muito importante a gente falar a respeito deles. Porque a questão da memória está diretamente relacionada aos sentidos. Vamos só lembrar que no caso dos sentidos, eles são as formas que o nosso corpo tem de receber informações de fora. E a gente pode falar principalmente em 5 sentidos, não são os únicos. Mas ao mesmo tempo eles são os sentidos que a gente tem órgãos ao qual eles estão relacionados. A gente tem a visão aos olhos, o olfato ao nariz, o paladar à boca e à língua, a audição para os ouvidos e o tato para a pele e para o corpo de forma geral. Quando a gente toca, a gente se relaciona com o instrumento porque a gente recebe informação do instrumento por meio dos nossos sentidos. E no caso do músico, e isso é verdadeiro do caso do violino, a gente vai receber essa informação principalmente por meio da audição e do tato. Isso pode ser confuso porque muitas pessoas, especialmente leigos, que acham que a gente toca usando os olhos. E essa confusão é muito normal se você pensa que a maior parte das atividades que a gente faz no dia a dia são realizadas por meio dos olhos. Ler, dirigir, caminhar, cozinhar, escrever. Como músicos, nós temos que treinar justamente o uso dos demais sentidos. Se nós não treinamos o uso dos outros sentidos, é muito natural que a gente use aquele sentido que a gente está mais confortável para resolver os problemas. Então, como músicos, uma das nossas tarefas é justamente treinar o uso desses outros sentidos. Então, voltando ao assunto de tocar de memória, para tocar violino, nós usamos principalmente a audição e o tato e as memórias que estão relacionadas a esses 2 sentidos, que é a memória auditiva e a memória do movimento. A gente sabe que isso é verdadeiro porque é possível tocar de olhos fechados, porque a gente sabe que existem violinistas que não têm visão e são excelentes músicos, e porque tem músicos que não leem nenhum símbolo de partitura e também são excelentes músicos. A gente também usa a visão e a memória visual, porque para fazer a leitura de partituras, a gente precisa dar atenção aos símbolos que estão na partitura. E também a gente pode usar os olhos como uma forma de avaliar o que está acontecendo com o corpo.
A gente também pode acompanhar os sinais visuais de um grupo, ou do regente, ou de um líder. A gente também usa a memória do movimento e as memórias de procedimento, que são essas memórias da sequência das coisas, para a gente trabalhar na prática. A regularidade da prática, o que a gente tem que fazer naquele momento, o que a gente está treinando. E são recursos que os músicos treinam e que eles usam e que são extra úteis quando a gente usa ele com o intuito de reforçar a memória auditiva e reforçar a memória muscular, a memória do movimento. Esses são alguns dos exemplos, de muitos exemplos, de como a gente pode tocar de memória. E eu acho que é muito importante apontar para o fato de que as pessoas têm graus diferentes de sensibilidade com sentidos, em cada sentido, e confortáveis, conforto com cada sentido. E como professor, a gente quer descobrir quais os principais sentidos que os alunos usam no dia a dia. A gente usa todas as memórias para tocar e praticar, mas tem uma forma especial de tocar de memória, que é comumente chamado de tocar de ouvido. Tocar de ouvido é o nome que se dá para um conjunto de habilidades. Isso eu vou dar extra ênfase, um conjunto de habilidades, que quando são executadas ao mesmo tempo, permitem que um músico possa reproduzir uma melodia e todos os detalhes a partir de sua memória auditiva, sem ajuda de nenhuma forma de auxílio visual. É uma forma muito especial de tocar de memória, onde a gente conecta a memória auditiva com a memória dos movimentos que geram som e altura no instrumento. E isso é especialmente útil para os músicos. Vale a pena notar que todos nós já fazemos coisas de ouvido, falamos de ouvido, por assim dizer. E esse processo de tocar de ouvido é muito parecido com o processo da fala. Quando a gente fala, a gente tem uma ideia, a gente escuta os sons dentro da nossa cabeça e isso conecta com os movimentos da boca e do ar e das cordas vocais e da língua e dos lábios para articular em palavras que podem ser compreendidas por outras pessoas. É exatamente esse processo que a gente vai treinar, com a única diferença de que no lugar da gente articular sons com a boca, a gente vai articular sons com o instrumento. Eu acredito que todos os nossos alunos devem aprender a tocar de ouvido, porque isso dá liberdade e dá autonomia para eles aprenderem notas sem a necessidade de você dar instruções. Vai bastar uma demonstração ou gravações. E dessa forma eles vão ter facilidade para lembrar passagens que eles estão praticando. E também vai facilitar muito o seu trabalho como professor, porque você vai poder gastar tempo da sua aula e concentrar os esforços mais no como tocar e não que notas tocar. Para a gente conseguir ensinar nossos alunos a tocarem de ouvido, a gente tem que desenvolver uma série de habilidades. Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre esses exercícios e essas habilidades, que são os seguintes. Eles têm que desenvolver a habilidade de reconhecer a diferença entre sons iguais e sons diferentes, reconhecer quando uma nota está mais grave ou mais aguda do que outra, a direção das notas. Tem que saber como encontrar as notas no seu instrumento. Eles têm que saber a música, tem que estar interiorizado dentro deles por meio da escuta, ou seja, dentro do ouvido. Eles têm que perceber como as notas de uma música se movem por direções. E por último, eles têm que aprender a procurar as notas no instrumento como uma forma de descobrir as melodias. A gente vai falar sobre tudo isso na próxima aula e nos vemos em breve.